Então, acho importante a gente tratar desse assunto nesse momento, até para vocês entenderem um pouquinho a importância disso e conseguirem identificar, inclusive, né, com as pessoas que vocês convivem, ou até com vocês mesmos, alguns sintomas, algumas coisas importantes que a gente pode ajudar outras pessoas, que a gente pode ajudar quem está próximo da gente, que às vezes a gente não percebe que é algo tão importante, tão grave. Bom, o que a gente tem aí de relatos, né, e dados segundo a própria Organização Mundial da Saúde? Cerca de 12 mil suicídios, eles são registrados todos os anos no Brasil e mais de 800 mil pessoas no mundo. Pensa bem, e isso é um dado que a gente nem tem certeza se ele é muito concreto ou não, porque tem muitos casos que eles nem são contabilizados e nem são divulgados. E para cada suicídio, há mais pessoas que tentam. Então, existe uma estimativa de cerca de 20 vezes o número das pessoas que conseguem. Ou seja, se a gente tem aí em torno de 800 mil pessoas que suicidam, nós temos cerca de 16 milhões de pessoas que tentam o suicídio e que muitas das vezes não conseguem. Então, isso é muito grave, né? É algo para se ter muita atenção. Em mais de 96% dos casos, há uma relação com os transtornos mentais. E aí, mais para frente, eu vou falar um pouquinho desses transtornos mentais para vocês entenderem, né, o que a gente tem que tomar cuidado realmente. Os índices crescentes de suicídios nas últimas décadas, eles alertam sobre a importância de falar sobre o assunto. Então, o que acontece? Na nossa correria do dia a dia, quanto menos tempo a gente tem, mais estresse, mas a gente está vendo esse número crescente. E a gente tem alguns agravantes em relação a isso, né? Hoje a gente vive aí um mundo da tecnologia, onde as pessoas o tempo todo estão conectadas, o tempo todo elas estão vendo, principalmente em redes sociais, né, uma vida que as pessoas postam, que a gente tem certeza que não é uma vida real, né? Ninguém é tão feliz quanto está lá, né, nas nossas redes sociais, o tempo todo, 100% do tempo. A vida não é assim, a gente tem altos e baixos. E aí o que acontece? Você já está vivendo uma situação difícil, e a impressão que dá pra gente é que a vida do outro é sempre melhor do que a nossa, né? Que a gente está sempre passando por uma situação difícil, seja ela financeira, de um relacionamento ou o que for, e o outro está lá feliz, o outro está sempre viajando, mas por trás das câmeras as coisas não são assim. Então isso também pode ser, né, um indício aí até para a gente ter um aumento, né, dessas questões aí de saúde mental e os problemas de suicídio. Como que surgiu o Setembro Amarelo? Eu acredito que muita gente não sabe como surgiu esse movimento. Então, ele é um movimento de conscientização que começou com a história do Mike, nos Estados Unidos. Ele era um jovem conhecido por uma personalidade super carinhosa, uma habilidade mecânica muito grande, e ele tem como marca um Mustang 68 que ele restaurou e pintou de amarelo. E ele era ainda muito jovem, aí um adolescente, na verdade. Porém, em 1994, ele cometeu suicídio com apenas 17 anos. Então, ele foi considerado um caso muito marcante. Por quê? Porque ele não tinha indícios nenhum, né, que ele estava com algum problema, as pessoas não perceberam. E aí tem uma fotinha dele, com o Mustang representando, né, essa campanha e essa ação. E aí trata-se o quê? Dos amigos e familiares não perceberam os indícios. Então, ou seja, as pessoas que conviviam com ele não perceberam que ele estava com um problema. Mas aqui no decorrer da nossa conversa, a gente vai perceber que as pessoas, elas deixam indícios. Elas demonstram para a gente, em alguns momentos, em algumas falas, que elas estão precisando de ajuda. E no caso dele, as pessoas não perceberam. No funeral, os amigos montaram uma cesta de cartões e fitas amarelas com a mensagem: se precisar, peça ajuda. Diversos jovens passaram a utilizar esses cartões para pedir ajuda das pessoas próximas. A fita amarela, portanto, ela foi considerada aí, né, o símbolo, né, do programa que incentiva aqueles que têm pensamentos suicidas a buscarem ajuda. Em 2003, a Organização Mundial da Saúde ela instituiu o dia 10 de setembro para ser o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. Então agora, né, nós tivemos aí o 10 de setembro, então o mês de setembro todo ele é dedicado à prevenção do suicídio, mas ele tem uma data reconhecida mundialmente, que é o dia 10. E o amarelo do Mustang é a cor escolhida para representar essa campanha, por quê? A gente sabe que o amarelo é uma cor que ela nos traz a ideia de atenção, né? E aí ela ficou marcada pela fita com a cor amarela do carro do Mike.
Porém, no Brasil foi criada em 2015 com o objetivo também, né, de prevenir e dar visibilidade à causa. Ao longo dos últimos anos, escolas, universidades, entidades do setor público e privado, a população de forma geral, elas se envolveram neste movimento devido à importância e à necessidade de conscientizar a população sobre o falar e o ouvir. Então, quando a gente está falando muito aí de saúde mental, de problema com suicídio, de problemas depressivos em geral, aí, né, de depressão, de angústias, o falar é muito importante, mas também o ouvir é muito importante. A gente dá atenção para aquilo que as pessoas estão dizendo para a gente por trás das próprias palavras. Então, isso é extremamente importante. Né? Às vezes a gente acha que as pessoas estão falando coisas ali, ou são dramáticas, né? Ou estão intensificando alguma situação, mas tem algum indício ali de que ela está te pedindo ajuda em algum momento. Então, a gente tem que saber ouvir, né? Ouvir por trás daquilo que realmente está sendo falado. E eu falo que às vezes é mais importante a gente ouvir do que falar, né? Bom, alguns fatores eu trouxe aqui para a gente identificar que podem aumentar os riscos. Pode acontecer entre pessoas de qualquer faixa etária. Então, assim, a gente não tem, por exemplo, é uma criança ou é um idoso, não. Pode acontecer em qualquer faixa etária, em qualquer gênero, em qualquer classe social. Isso não está relacionado a um grupo específico. Tem alguns indícios, sim, né, de algumas faixas etárias que podem apresentar, sim, mas a gente tem que acompanhar, porque cada caso é um caso, cada situação pode desencadear realmente uma depressão e levar a esses pensamentos suicidas. Alguns estudos indicam também que há uma prevalência na tentativa de suicídio em pessoas acima de 65 anos. Por quê? Porque os idosos, de forma geral, eles sentem muito com a solidão, ou seja, os filhos já saem de casa, às vezes perde-se o cônjuge, né, e a pessoa acaba ficando muito sozinha. Tem o sentimento de incapacidade, ou seja, né, você já não aguenta mais fazer isso, você já não pode mais fazer isso, o seu corpo já não tem uma determinada resistência. E isso traz realmente um sentimento de incapacidade muito difícil para o idoso, uma falta de perspectiva do futuro, e isso pode levar realmente a ter ideias suicidas. Um dado interessante é que o suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens com idade entre 15 e 29 anos. Ele perde aí para os acidentes, né? Violência, então, acidentes, violência, e o suicídio é a segunda principal causa. Isso é gravíssimo, ou seja, nós temos aí dentro da faixa etária dos adolescentes. Então, para quem tem filho adolescente, é muito importante ter atenção. É uma fase de muita transição, é uma fase de muita descoberta. Transtornos psiquiátricos, principalmente a depressão, transtorno bipolar, ansiedade, esquizofrenia. Abuso de drogas e bebidas alcoólicas também merecem atenção. Por quê? As pessoas que fazem uso de drogas ou de álcool, no momento que ela está ali usando a substância, é o momento de euforia. Mas quando passa essa reação, vem o momento da depressão. Então, isso é muito importante ter atenção, né? A quem tem ou convive com pessoas que têm esse tipo de problema. Problemas financeiros podem sim aumentar os riscos. As pessoas não veem saída, elas não veem formas, é o sustento da família, dívidas muito altas, e aí ela se vê numa situação ali muito complicada e ela pode sim levar a cometer o suicídio. Dores crônicas, doenças, problemas incapacitantes, pessoas que sofrem acidentes e ficam aí com problemas, né, às vezes com incapacidades, né, isso também pode ser um risco e as pessoas que convivem têm que ter muita atenção e fazer um acompanhamento e se perceber algum indício, realmente procurar um profissional capacitado. Términos de relacionamento. Às vezes a gente brinca, né? Ninguém morre de amor. Morre sim, né? Isso é um risco. Muitas das pessoas às vezes não sabem lidar, né, com o término, com essa perda, né? É uma perda. Isso é uma dor. E as pessoas não se veem sem aquele companheiro, né? Aquela namorada, aquele namorado, marido, esposa. Então, isso também é um risco. Falta de vínculos sociais ou familiares, as pessoas que vivem muito sozinhas, isoladas, não têm amigos, não têm com quem conversar, não têm uma vida social. Bullying e discriminação, isso é muito complicado. Cuidado com as crianças, né, em escolas.
as pessoas que sofrem discriminação racial, seja ela de gênero ou o que for, né? Isso é muito importante, a gente ter esse cuidado, esse acompanhamento. Por isso a gente deve ter muito cuidado com o que a gente fala, a forma com que a gente fala com as outras pessoas, porque isso traz uma complicação muito grande psicológica, a gente não sabe o que a gente está causando no outro. E essa pressão que a pessoa sente, e isso leva ela ao adoecimento. O estresse excessivo, seja ele pelo excesso de trabalho, ou seja ele pela falta do trabalho. O desemprego também pode ser um fator que pode aumentar muito o risco de uma depressão profunda e levar ao suicídio. Por quê? Porque a pessoa o trabalho ele tem um peso muito grande na nossa vida, ele tem uma importância muito grande na nossa vida. Ele é o nosso sustento, ele é o sustento da nossa família. É ele que propicia uma série de coisas, inclusive o nosso lazer, né, as nossas coisas materiais, enfim. E se você perde isso, isso traz realmente uma sensação de incapacidade muito grande. E também o estresse pelo excesso dele, o excesso de cobrança, né, as relações complicadas dentro do local de trabalho, o clima dentro do local de trabalho. Então, isso também pode ser um fator bastante complicador. Pode haver um certo grau de hereditariedade, de histórico familiar, mas ainda a gente não tem dados muito concretos e mensurados em relação a isso. Mas existe sim, né, os fatores aí que podem estar ligados à hereditariedade. Bom, como que a gente identifica? E aí é um ponto de alerta para todos nós, né? Como que a gente vai perceber que a pessoa, por exemplo, pode estar passando por isso se ela não falar? Na maioria das vezes ela não vai dizer. Né? Na maioria das vezes, inclusive, ela nem sabe que isso está tão grave para ela, porque ela só vê essa possibilidade como saída. Então, mudanças no comportamento e alterações nos hábitos, resolução de assuntos pendentes. Do nada, a pessoa às vezes vem de uma situação depressiva, ela vem de uma situação complicada e ela começa a resolver os problemas dela que estavam pendentes, pagamentos de dívidas, desapegos de coisas materiais, despedidas de entes queridos. Então, ou seja, cuidado com essas mudanças repentinas, como se essa pessoa fosse fazer uma viagem para ficar um longo tempo fora de casa, né, ficar longe dessas pessoas. Isso sim pode ser um indício realmente de que ela está com essas ideias e planejando realmente o suicídio. Tristeza excessiva, isolamento, essa mudança de comportamento, às vezes uma pessoa muito alegre, uma pessoa que sempre estava aí, né, com as suas atividades aí o tempo todo, né, em movimento, e de repente ela começa a apresentar uma tristeza, um isolamento. Por outro lado, uma melhora repentina e aparente também pode ser um risco. Uma pessoa que vem sempre num estado depressivo, com algum problema aparente, e de repente ela tem uma melhora e todo mundo tem a ideia, nossa, como o fulano melhorou, né? Como ele está bem. É importante ter cuidado com isso. E aí, é o que eu disse para vocês em relação às dicas, né, que a pessoa dá para a gente, os indícios que ela dá. Algumas frases de desesperanças que as pessoas muitas das vezes falam e que a gente não leva muito a sério. Não suporto mais dessa vida, sou um perdedor e nada dá certo. Eu sou uma pessoa que só trago problema para a vida da minha família. Se eu morrer, as pessoas serão mais felizes. Cuidado com essas falas que são colocadas, e isso não tem faixa etária. É importante a gente ter um olhar diferenciado para isso, porque essa pessoa está pedindo ajuda, muitas das vezes de uma forma até inconsciente. Ela está deixando claro para a gente que ela não está bem, que ela precisa de ajuda. Consumo abusivo de bebidas, drogas e remédios, ou seja, em algum momento da vida essa pessoa começa a ter o excesso disso. Alguém que nunca bebeu ou alguém que, né, bebia, mas não bebia tão intensamente, ou passa a ter um uso excessivo de drogas, o uso de remédios excessivamente. Então, isso também é um indício que a gente tem que ter muita atenção. E aí a gente vem falar um pouquinho da pandemia, né? Que a gente teve aí agora um momento muito difícil, que eu acho que ninguém nunca imaginou, né, passar por isso, vivenciar uma situação tão complicada como a gente tem passado em 2020. Eu falo que 2020 é um ano que eu acredito que para a grande maioria das pessoas a gente começou o ano aí com uma perspectiva muito boa, né, de muitos anos aí que a gente está vindo
de problemas na economia e as coisas começaram a melhorar, então a gente estava com uma perspectiva muito boa. De repente vem um problema como esse, né, um vírus aí que parou o mundo, algo extremamente inacreditável, e algo que mexeu muito com, vamos dizer assim, com as nossas emoções, com aquilo que a gente tem por natureza, que é o nosso direito de ir e vir, o nosso direito de conviver com as pessoas, né? Eu acho que nunca se valorizou tanto um abraço como a gente deu valor esse ano de 2020, né? Às vezes a gente percebe que até pessoas próximas da nossa família, a gente não dava tanto valor a um abraço, a um beijo, a dizer eu te amo, a dizer que eu tô com saudade. E aí, de repente, no primeiro trimestre ainda do ano, a gente vem com o problema da pandemia, que afastou, né, as pessoas, afastou aí os avós dos netinhos tão queridos, afastou os filhos dos próprios pais, do nosso trabalho, né, das pessoas do nosso convívio. Eu falo que assim, a gente começou a sair de casa para ir no supermercado com a sensação de que a gente estava fazendo algo de muito errado, né, que algo muito ruim ia acontecer. E isso traz uma sensação muito complicada para a gente, né? Foi uma mudança muito radical, ninguém foi preparado para isso. E a gente vive, principalmente aqui no Brasil, né? Nós somos muito calorosos, né? A gente tem muita questão desse afago, de estar junto, de querer estar perto, com amigos, na rua, em casa, e de repente isso foi cortado. Então isso é muito complicado e isso trouxe muitos problemas sim para a nossa saúde mental, ainda está trazendo e ainda vão aparecer muitas coisas, né, no nosso dia a dia, nas pessoas que realmente não passaram por isso. Nem todos vão ter problemas, claro que não, mas alguns sim, e uma grande maioria, inclusive. Então, durante a pandemia, nós estamos frequentemente em estado de alerta. Ou seja, o tempo todo nós estamos com uma preocupação, com medo. O medo do vírus, o medo de perder o emprego, né? O medo de contaminar alguém, o medo de perder algum ente querido, né? De que todo mundo tem, né, um idoso na família, tem alguém que é grupo de risco, tem um amigo que você sabe que pode ser do grupo de risco. Então, isso traz realmente um estado de preocupação intensa. Então, a gente está num momento de muita confusão, de muito estresse, uma sensação de falta de controle. Porque eu acho que, por mais que a gente vivencie situações que às vezes fogem do nosso controle, a pandemia é algo que a gente não sabe quando vai acabar, a gente não consegue, por mais que a gente tome os cuidados, a gente sabe que está muito além, né, da gente. Às vezes eu tomo cuidado, o outro não toma. Então, assim, essa incerteza e essa insegurança, ela é muito frequente, ela é o tempo todo. Estima-se que mais de 1/3 da população que foi exposta a essa situação pode sofrer com alguma manifestação psicopatológica. Pensa bem, isso é muito grave, né? Mais de 1/3 da população é muito grave. Então, a gente ainda não tem dados concretos, né, de quem vai apresentar algum problema e se esse problema é realmente por causa da pandemia, porém, a pandemia pode sim intensificar essa sensação, esses sentimentos e esses problemas psicológicos. A falta de orientação e intervenção específicas para as reações e sintomas podem causar agravamento. O que é isso, gente? Se a gente percebe, seja em pessoas do nosso convívio, seja no trabalho, na nossa família, nos nossos amigos, ou em nós mesmos, que a gente não está dando conta, que o nosso comportamento está diferente, que alguma coisa mudou, a gente precisa realmente tomar cuidado, a gente precisa procurar uma ajuda, né? Uma ajuda profissional, um psicólogo, um psiquiatra, falar sobre o assunto, expor o que está acontecendo, pedir ajuda. Isso é extremamente importante para que não ocorra um agravamento e que se chegue a um estado realmente, né, tão complicado e tão difícil que a pessoa tirar a própria vida. Nem todos os problemas psicológicos e sociais apresentados poderão ser qualificados como doença. Engasguei aqui. A maioria, ela será classificada como reações normais diante de uma situação anormal de grande tensão. Por que eu coloquei esse normal entre aspas? Porque nesse momento de pandemia, essas reações estão sendo consideradas normais pelo momento que a gente está vivenciando, que é esse momento de tensão, esse momento de medo, da doença, de tudo isso, né? Mas que essas reações,
elas não são normais. Então, a gente precisa realmente do acompanhamento, de orientação, de buscar ajuda, de falar sobre isso. Porque é um momento realmente, é uma situação muito anormal para todo mundo. Né? Não é algo de uma ou outra pessoa. Eu falo que, às vezes, todos nós, né, temos um pouco de preconceito em algumas situações, em alguns momentos, e eu falo que esse momento de pandemia tirou um pouco isso da gente. Às vezes a gente falava, fulano, ele é depressivo, fulano chora muito, às vezes é por um problema daquela pessoa só, ou algo que ela não estava conseguindo lidar bem. E a gente percebeu que a pandemia, isso praticamente se generalizou. Quem aí, nesses 6 meses de pandemia, não se pegou uma semana mais triste, mais chorosa, né, aborrecido com tudo, ou estressado com tudo, né? Eu vou falar um pouquinho à frente aí a questão de alguns transtornos, né, que podem aí surgir com relação a isso. Quem não comeu muito, alguns perderam o apetite, outros dormiram muito, outros não dormiram. Enfim, é uma série de reações e cada um vai reagir de uma forma. As reações mais frequentes: medo de adoecer e de morrer. Então, ou seja, quando isso tudo começou, que era muito novo, inclusive para a própria medicina, né, o Ministério da Saúde, ele cada hora dava uma informação para a gente, e isso causava o quê? Uma insegurança ainda muito grande. E a sensação que se tinha era o seguinte: se eu sou grupo de risco, se eu sou idoso, ou se eu tenho alguma doença, se eu pegar isso, eu vou morrer. E o grande medo também em relação a isso é de perder as pessoas que a gente ama, né? Então, ou seja, esse cuidado, essa intensificação nos cuidados, isso traz uma pressão muito grande para a gente também. Medo de perder os ganhos financeiros por não poder trabalhar. Ou seja, quantas pessoas aí são autônomas, ou até mesmo as pessoas que trabalham, né, em regime aí, de contratação efetiva, ficaram com medo de adoecer e perder o emprego, não conseguir trabalhar, ou de ser demitido por causa disso, né? Então, isso traz preocupação. Ser excluído socialmente ou culpado por se infectar. O que foi percebido no início da pandemia? As primeiras pessoas que se infectaram, né, eu li muito isso e ouvi muitos comentários, principalmente nas redes sociais, de que as pessoas eram consideradas culpadas por aquilo. Também, fulano estava na balada, fulano foi no casamento, fulano estava na festinha, e a gente percebeu que essa infecção chegou um determinado momento, você estava no trabalho, você estava no ônibus, você estava na farmácia, porque a gente tinha que, né, comprar remédio, a gente tinha que ir no mercado, a gente precisava trabalhar, né? Nem todos os setores puderam parar. Então, ou seja, as pessoas que se infectaram também se sentiam culpadas por isso, e aqueles, né, que estavam correndo risco também tinham medo muito grande em relação a isso. Ficar isolado dos entes queridos e de cuidadores devido ao distanciamento social. Então, isso aí é um fator também que ainda está sendo considerado, né, de grande risco para o aumento dos problemas mentais, o problema, né, que a gente tem visto aí dessas depressões e essas tristezas e angústias profundas, porque muitas pessoas ainda estão isoladas e não podem conviver por causa do medo, por causa da preocupação. Não receber um suporte financeiro do governo, de familiares. Quantas pessoas passaram realmente necessidade? Quantas pessoas precisavam desse suporte financeiro e elas não conseguiram, né? E aí ficaram dependendo de ajuda de outras pessoas ou dos familiares para que conseguisse manter o sustento das famílias. Transmitir o vírus a outras pessoas e principalmente os entes queridos. Olha a grande preocupação que a maioria das pessoas tiveram, aqueles principalmente que não puderam parar de trabalhar, o risco, o medo, as pessoas da área da saúde que estavam expostas ali o tempo todo e que não tinham, às vezes, condições, até mesmo financeiras, para se isolar da sua família, precisavam voltar para casa todos os dias, né? O medo de transmitir isso para os entes queridos. Um aumento aí de dificuldade de concentração e até mesmo queda na produtividade. Nós tivemos aí uma ida para o home office muito brusca, né? As empresas não conseguiram se preparar para isso. Quando que a Tecol imaginou que ia tirar 100% dos funcionários e mandar para casa, né? Do dia para a noite, assim, sem uma preparação tanto da diretoria mesmo, né? Com o próprio processo, quanto dos funcionários. Então, assim, quantas empresas não passaram por isso? Então, e houve uma cobrança muito grande de todos,
tá, gente? Isso não é do empresário para o funcionário, não. É do próprio funcionário, de nós, pessoa física. Nossa, eu vou para casa, eu tenho que manter a produtividade, eu não estou conseguindo, tem dia que a coisa não anda, a minha internet não funciona, tudo deu errado, e por aí vai. E aí um outro agravante, quando parou as empresas, parou o mundo inteiro. Ou seja, as crianças que ficavam na escola, na creche o dia inteiro foram para casa. A gente sabe que, né, o convívio familiar ele não é 100% maravilhoso, a gente tem as nossas indiferenças no dia a dia, então, ou seja, você passou a ficar 24 horas por dia dentro de uma casa, com o seu cônjuge, com o restante da família, e você precisa trabalhar, e a criança chorando, é o cachorro que está latindo, é o marido que está chamando, é a mulher que precisa de alguma coisa, enfim, isso tudo trouxe uma série de agravantes para o nosso dia a dia, né? E que hoje, 6 meses depois, a gente até já está um pouco mais acostumado com a rotina, mas a gente sabe que as dificuldades ainda continuam. Uma coisa é eu ter um filho de 15 anos, outra coisa é eu ter um filho recém-nascido ou um filho de 3, 4, 5 anos, que ele necessita o tempo todo de atenção, que você não pode contar com uma cuidadora. Por quê? Porque ela também tem o filho dela, ela também tem a família dela, ela também precisou se isolar. Você não pode deixar os filhos com os avós, porque é um fator de risco, a criança com os mais velhos. Então, isso vai trazer problema. Como que você vai se concentrar ali naquilo que você está fazendo o tempo todo, se realmente você tem uma série de outras coisas que podem estar influenciando no seu rendimento? Então, isso pode agravar sim. Sensação de impotência perante os acontecimentos. Então, tudo isso que eu falei anteriormente traz essa sensação para a gente. Está fora do meu domínio, está fora do meu controle. Eu não vou conseguir dar conta disso tudo. Então, isso é uma sensação de impotência. Será que o meu gestor vai entender que eu tenho um filho de 2, 3 anos e que hoje ele teve febre e chorou o dia inteiro? Então, vem aí uma palavra importantíssima que eu acho que nessa pandemia a gente precisou realmente assim repensar ela de uma forma muito mais intensa, que é a empatia, né? A gente se colocar no lugar do outro, tentar entender a situação do outro, tentar ver o que a gente pode ajudar o outro. Então isso é algo que assim causou um movimento interno nas pessoas. Irritabilidade, né? O aumento dessa irritabilidade, a falta de paciência para muita coisa, porque é um excesso de pressão muito grande, é um excesso de cobrança muito grande. Angústia e tristeza, crises de ansiedade, várias pessoas com crise de ansiedade, acordando no meio da madrugada, chorando, desesperado, o que eu vou fazer, né? Não dormindo direito, ou até mesmo com falta de ar, com sensações físicas causadas realmente por essa angústia, por essa tristeza, por essa pressão, essa cobrança muito grande, que muitas das vezes é uma autocobrança, não é nem uma cobrança do outro, é a gente mesmo que se cobra em relação a isso. E aí, nós temos algumas reações, como eu disse, que foram, eu acredito que as reações mais comuns aí entre a grande maioria, que é o quê? As alterações ou os distúrbios, né? Distúrbio do apetite, a Débora comentou aí, né? Quem é que nessa pandemia, nesses 6 meses, ou engordou ou emagreceu, ou engordou primeiro, depois emagreceu, agora engordou de novo? Por quê? Porque a falta de controle emocional, a gente acaba indo para outros caminhos, né? E um outro problema, você que ficou aí no home office, você está dentro de casa o dia inteiro, você está se sentindo angustiado, sem paciência, opa, o caminho da geladeira eu falo que é o caminho mais rápido e mais fácil que a gente tem, né? Às vezes a gente abre a geladeira sem estar com fome e fica pensando o que a gente vai comer ali naquele momento para tentar realmente melhorar essa sensação, né, ruim que fica pra gente. Alterações ou distúrbios do sono, a insônia, dificuldade para dormir ou sono excessivo, pesadelos recorrentes. Eu tive muitos casos de pessoas, né, de atendimento clínico que relataram para mim, nossa, eu tenho pesadelos o tempo todo, eu tenho pesadelos com acidente, eu tenho pesadelos com pessoas morrendo, eu tenho pesadelos com pessoas morrendo do próprio vírus, né, coisas ruins o tempo todo na cabeça. Por quê? Porque se você liga a televisão, se você vai para a rede social, é só notícia ruim, não sei quantas pessoas morreram, que não sei quantas estão sendo infectadas, que aconteceu isso, aconteceu aquilo, ninguém mais morre de mais nada, todo mundo só morre da pandemia, do vírus, né, do Covid, enfim,
é um excesso de informação negativa. Como é que você vai ter um sonho lindo, maravilhoso, que você está aí passeando, né, num jardim florido? Não tem como, gente. A nossa cabeça, ela funciona de acordo, né, também com a nossa vivência, com as nossas experiências. Conflitos interpessoais. Então, muitos conflitos com familiares, com a própria equipe de trabalho. Então, a gente sabe que isso acontece já no dia a dia e com a pandemia isso foi ainda mais intensificado. A gente sabe que tem casos aí que aumentaram assim absurdamente de agressão doméstica, né, de abusos contra a criança, adolescente. Só que isso não está na mídia, porque o que está na mídia agora no momento, o que é? É a pandemia. Mas a gente sabe que isso aumentou muito. Por quê? Porque antes algumas pessoas ainda tinham a válvula de escape de sair para trabalhar. E agora não, agora ficou todo mundo em casa com os próprios abusadores. Então, assim, isso é muito complicado, isso é uma situação dificílima. Então, por isso a nossa atenção ela tem que ser ainda maior nesse momento. Pensamentos negativos recorrentes sobre a epidemia. Como eu disse, a saúde da família, as incertezas futuras, a falta de perspectiva, quando isso vai acabar, quando que eu vou poder voltar à minha vida normal, essa bendita dessa vacina, quando que ela vem? Acho que nunca ninguém esperou tanto para tomar uma vacina como a gente está esperando, né? E a gente sabe que não é uma coisa rápida, a gente sabe que vai demorar, a gente não tem certeza se a chegada dessa vacina nos primeiros aí, né, vamos dizer assim, nos primeiros momentos, ela vai ser realmente eficaz. Então, tudo isso traz uma insegurança muito grande. Então, vem esses pensamentos negativos e isso pode realmente agravar, né, e levar a essa situação extrema. Uma coisa importante desses distúrbios, gente, principalmente quando a gente está falando aí da questão dos distúrbios de apetite, eu sempre falo, todo mundo tem espelho em casa e pelo menos uma balança ou em casa ou na farmácia. Todo mundo sabe se engordou, se emagreceu. Cuidado com o que você fala com essas pessoas, principalmente vocês que estão retornando para o trabalho. Toma cuidado, fulano, mas como você está gordo? Fulano, como você emagreceu? Porque às vezes a gente acha que o sonho de todo mundo é ficar magro, né? Não é. Tem pessoas que sofrem absurdamente por não conseguir ganhar peso, e isso traz uma angústia muito grande. Tem pessoas que sofrem absurdamente por não conseguir emagrecer. Então, assim, às vezes a gente nem fala com essa intenção, mas se a gente não tem nada para falar, uma palavra amiga, guarda pra gente a nossa impressão. As pessoas sabem, então a gente não precisa falar para elas. E muitas delas sofreram essas alterações porque não estão bem, não tiveram controle disso, não conseguiram realmente agir de uma outra forma. E outra coisa, nós fomos privados aí durante muitos meses de uma série de coisas, né? Inclusive de fazer uma atividade física, de poder sair de casa, de ter a nossa rotina. Passou a se trabalhar ali, você está, né, 24 horas por dia dentro da sua casa. Isso altera muito o nosso funcionamento. Então, muito cuidado nesse retorno, muito cuidado ao falar disso para outra pessoa, porque a gente pode sim estar intensificando muita coisa. Tiveram pessoas com problemas de queda de cabelo, problemas de pele. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. Se a pessoa não trouxer isso para a gente e ela falar sobre o assunto, não se deve apontar. Cuidado com os apontamentos. Isso é muito grave para quem escuta. E alguns fatores que a gente precisa ter atenção nesse momento, né? E agora até mesmo para os próximos meses, em relação a tudo isso que a gente está vivenciando. A gente está no mês, né, do Setembro Amarelo, que é o mês, né, aí considerado mundialmente para esses cuidados e essa atenção ao suicídio, né, aos problemas de saúde mental, mas a gente deve ter atenção com isso 24 horas por dia, 365 dias no ano. Não importa somente a pandemia, o momento que a gente está vivendo. Isso deve ser o tempo todo, porque as pessoas têm problemas o tempo todo, a gente tem dificuldades o tempo todo. Então, dificuldades profundas na vida familiar, social ou no trabalho, é um fator que merece atenção. Intensificação desses vícios, como eu disse anteriormente. Fiquem atentos às pessoas próximas de vocês. Nós estamos tendo muitos relatos de pessoas que praticamente não bebiam e começaram a beber demais na pandemia. Por quê? Porque não podiam sair, não podiam extravasar de outra forma, estou dentro de casa, então, ou seja, eu acabo bebendo mais. Pessoas que tinham parado de fumar e voltaram a fumar, ou que não fumavam e começaram a fumar, outras dependências. Então, por quê? Porque isso é uma forma de aliviar essa angústia, vamos dizer assim, é uma falsa impressão que isso vai trazer alívio, mas que a pessoa acaba perdendo o controle.
Sintomas físicos ou psíquicos persistentes. Uma coisa é eu acordar um dia triste, outra coisa é eu me sentir triste o tempo todo, sem energia, ou com uma irritabilidade muito grande. Sintomas físicos, né? Infecções que não melhoram, né? Problemas estomacais, como eu disse, é queda de cabelo que começa a intensificar. Isso pode ser um indício, sim, para a gente, né? Muitas pessoas apresentaram problemas que nunca tiveram antes, que já fizeram todos os exames e não tem nada ali que nos exames, não dá nenhum problema específico. Cuidado com isso, né? O corpo, ele dá indícios, a gente acaba somatizando aquilo que a gente não está dando conta realmente no dia a dia. Episódios depressivos, tristeza profunda, ansiedade, medo generalizado, crises de pânico foram muito identificadas. As pessoas começaram a ter medo de sair de casa, né? Um medo muito intenso de sair de casa. Por quê? Porque você está muito exposto ao risco ali o tempo todo. Então, assim, nossa, eu preciso, eu estou sentindo mal. Isso aí foi até um dado mesmo, assim, alguns médicos, né, relataram que tiveram muitos idosos, por exemplo, infartando. Por quê? Começaram a sentir algumas dores, mas não procuraram o hospital por conta do medo de ser infectado pela doença. E aí era um problema muito mais grave. Então, ou seja, a gente precisa também ficar atento a esse medo generalizado, medo de tudo, medo de ficar sozinho. As crianças, fiquem atentas àquilo que elas estão apresentando, né? Algumas dificuldades que elas não tinham antes e que agora estão tendo. Então, é importante ter essa atenção no dia a dia. Sofrimento intenso e pensamentos suicidas. Então, a gente tem que tomar cuidado com os nossos pensamentos. Quando a gente começa a pensar, né, em coisas ruins o tempo todo, que tudo está ruim, que a minha vida é diferente do outro, que só eu estou passando por isso, que tudo para mim é mais difícil, que eu não tenho outra saída, não aguento mais essa vida. A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa pedir ajuda sobre isso. Comprometimento significativo do funcionamento social e cotidiano. Eu começo a me afastar demais das pessoas. A gente teve sim um isolamento, mas a gente teve hoje, né, que é algo que a gente crucificou aí durante muitos anos, que é a questão da tecnologia. E eu falo que a tecnologia hoje foi a nossa única forma, ou a principal forma, vamos dizer assim, do nosso contato com as outras pessoas. Nós passamos aí quanto tempo fazendo chamada de vídeo, né, ligando para a nossa família, para os nossos amigos, para o nosso trabalho. E aí a gente percebe que algumas pessoas realmente se isolaram até disso, né? Elas acabaram não querendo ter esse contato com outras pessoas. Tudo está difícil, tudo está complicado, tudo é algo muito sofrido. A depressão maior, que aí já é uma depressão realmente já bem incapacitante, né, de outras pessoas. Alguns casos de depressão, a pessoa não consegue comer, ela não quer levantar nem para tomar banho, ela não quer ver ninguém. Então, isso é muito complicado. O transtorno por estresse pós-traumático são quadros graves que requerem atenção especializada. O que é isso? Por exemplo, a perda de um ente querido, seja nesse momento pela pandemia ou por qualquer outra situação. Então, isso é importante ficar atento, é importante realmente ter esse acompanhamento, tá? Implicações da própria pandemia, né? O que é importante a gente falar? A pandemia ela não deve ser apontada como motivo para o suicídio, mas pode sim ser um intensificador, principalmente para aqueles que já estão apresentando algum tipo de dificuldade, algum tipo de transtorno, de medo. Então, é sim um fator de atenção, mas ela não deve ser apontada como o único motivo, tá? Importante analisar os fatores de risco maior potencial de exacerbação, que é o quê? Esse isolamento social. A gente fala muito aí das pessoas idosas, né? Mas a gente deve ter muito cuidado para aquelas pessoas que moram sozinhas, que ficaram ainda mais sozinhas nesse período, principalmente. As crianças que foram retiradas da escola, do convívio com os coleguinhas, né? De uma forma também muito rápida, muito difícil, e elas não entendem, elas não têm o mesmo entendimento que nós adultos temos. Então a gente precisa sim ter um cuidado com relação às crianças, ao comportamento que essas crianças estão apresentando. Imposição do distanciamento social é um fator importante, a perda desses entes queridos, a solidão, a restrição ao direito de ir e vir,
né? Muitas pessoas adoeceram, por quê? Porque elas ficaram presas em casa. Os idosos sofreram muito com isso, porque os idosos não têm, em sua maioria, esse acesso, né? Essa facilidade para lidar com a tecnologia, como os jovens têm, as pessoas mais jovens. Então, eles se sentiram ainda mais sozinhos. E muitas das vezes, qual que era a válvula de escape do idoso? Que a gente julgou tanto, né? Aqui em Juiz de Fora a gente tem um local muito propício para isso, que é o Parque Alfred. Para onde que os idosos iam? Parque Alfred, jogar baralho, conversar, né? Tá ali com os amigos da mesma idade. Essas pessoas foram privadas disso, né? Então, assim, mas para eles é a única forma de convívio, muitas das vezes, com outras pessoas. E eles foram privados disso. Então, isso é realmente um fator que trouxe uma implicação muito grande por conta da pandemia, né? Que está além dos problemas que a gente já sabe que muitas pessoas podem apresentar, né? Desses transtornos aí psicológicos, né? Ele foi um agravante disso ou até mesmo causador disso, sim. E aí uma questão também que é muito importante a gente falar, que é a questão da espiritualidade, das crenças religiosas, sejam elas quais forem, tá, gente? Não importa a religião, né? Mas muitas pessoas têm a crença como um afago, têm a crença religiosa como um auxílio, como uma ajuda. E essas crenças, principalmente agora no momento da pandemia, ela foi muito questionada. Em que sentido? Da desesperança, né? Da falta do acesso aos cultos, às missas, os rituais, sejam eles quais forem. E a dificuldade, muitas das vezes, da própria tecnologia em algumas pessoas, pessoas que às vezes não têm acesso a isso por questões financeiras mesmo, ou não têm acesso porque não sabem mexer. Então, se sentiram afastadas, é como se elas estivessem se sentindo afastadas de algo maior, né? Dessa força espiritual maior. E isso também pode ser, sim, considerado um agravante nesse momento. Mas é muito importante a gente tomar cuidado com as falas que a gente tem, principalmente quando a gente escuta falando de depressão ou de algum problema psicológico. Eu escuto muito isso, né? E vocês também devem escutar. Isso é falta de Deus, isso é falta de religião, né? Isso é falta de fé. Não existe isso. Eu acompanhei um período, né? Aqui eu vou falar dele, mas assim, não importa, a gente tem outras pessoas aí de referência. O padre Fábio de Mello, ele é depressivo e ele teve uma depressão muito profunda. E numa palestra dele, ele falou sobre isso. Depressão não é falta de Deus, mesmo porque eu sou padre e eu tenho uma minha fé acima de tudo. Depressão é algo muito maior. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses julgamentos, né? Com quem está passando por essa situação. Não é falta de fé ou excesso de fé, não tem a ver com isso. Tem a ver com aquele momento de cada um. Então, a gente deve sim tomar cuidado com essa fala também, né? E para as pessoas que têm essa fé e têm essa necessidade de estar ali no culto, na missa, no ritual dela, esse momento de pandemia foi um agravante, sim, para isso, né? Nunca se imaginou que você não poderia ir ali no seu culto, né? No seu ritual religioso. Então, isso também é um fator que pode, sim, né? Trazer e ter trazido aí algumas dificuldades para algumas pessoas, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho aí, já quase finalizando, sobre o novo normal. Né? A gente está escutando muito aí o tempo todo, novo normal, novo normal. O que é o novo normal? Né? E o novo normal é isso que a gente está vivenciando agora. A Débora falou aí, em outubro, a empresa volta 100% do funcionamento dela. Né? Só que é 100% do funcionamento de uma forma diferente. Eu acho que todos nós aprendemos muito com a pandemia. A gente aprendeu muita coisa em relação talvez ao nosso cuidado do dia a dia, tá? Quanto à importância das nossas relações, quanto à importância do nosso trabalho. A gente viu tantas pessoas aí ficando desempregadas nesse período, passando dificuldades. E eu falo que, assim, se a gente não conseguir, nesse momento, fazer uma reflexão e realmente a gente voltar, né, de uma forma diferente, mais compreensiva, com mais empatia, com mais cuidado com nós mesmos e com o outro, talvez a gente não vai ter uma outra chance de viver o que a gente está vivendo agora. Então, eu sempre falo que tudo que acontece realmente de difícil, de ruim, ele tem que ensinar alguma coisa para a gente. Né? E eu acho que a pandemia ela veio para ensinar muita coisa.
Então, num primeiro momento, no início dela, nós tivemos uma adaptação imediata ao isolamento, as crianças fora da escola, a falta de ajuda de terceiros nos cuidados, os afazeres domésticos intensificados. Nunca se falou tanto em limpeza versus saúde. Ou seja, a gente precisou, gente, aprender a lavar a mão. Quantos anos a gente escuta da importância de lavar a mão, né? Que a gente tem que lavar a mão antes das refeições, que a gente tem que ter cuidado com os alimentos. E agora a gente foi obrigado a lavar a mão. Isso é muito importante. Isso é algo básico do nosso dia a dia que a gente tem que trazer, inclusive a partir de agora, que já era para estar acontecendo, mas a partir de agora para as nossas crianças, né? Tem que lavar a mão o tempo todo. Olha a importância disso. Quantas vezes a gente vem da rua, com a roupa da rua, com o sapato da rua, e anda a casa inteira, e a gente percebeu que precisa tirar o sapato lá fora. Parecia, há 6 meses, vamos colocar em fevereiro, isso parecia piada. Quando alguém chegava na sua casa e falava assim, nossa, eu vou tirar o sapato. A gente fala, não, de jeito nenhum. Hoje em dia, olha como era difícil alguém vir na sua casa e você ter que pedir a pessoa para tirar o sapato, porque muita gente não tinha nem o bom senso, né? E você ter que falar assim, nossa, né, vou deixar aqui alguma coisa para limpar o sapato, para tirar. Olha o quanto isso é significativo para a gente, quanto isso significa, inclusive, vidas. Isso significa a saúde da nossa família, o próprio home office, como eu disse anteriormente, né? Vocês foram colocados em home office sem preparação nenhuma. Poxa, a empresa fez isso. Não, o empresário também não sabia o que ia fazer, não. Ele também não estava preparado para isso, né? Então, assim, foi difícil para os dois lados e eu acho que é o momento da gente pensar os dois lados. Às vezes a gente escuta muito, ou do empresário falando assim, nossa, meus funcionários estão nem aí. Eu escuto muito, como eu trabalho com consultoria e cada hora estou numa empresa, né? Às vezes eu escuto muito de alguns empresários falando, minha equipe não está nem aí, ou o próprio funcionário, eu vou trabalhar muito não, porque eu estou deixando meu patrão rico, e por aí vai, né? Algumas falas que a gente sempre tem de um lado para o outro. Trabalho, gente, é uma troca. É sempre uma troca. Então, assim, a empresa ela só existe porque vocês fazem parte dela. E o trabalho de vocês só existe porque o empresário está ali também proporcionando isso. Então, é o tempo todo uma troca, né? Eu dou o meu melhor e ele vai dar o melhor dele para mim. Eu tive relatos aí de quantas empresas não conseguiram pagar os funcionários e os funcionários não deixaram de trabalhar, porque sabiam que as coisas iam melhorar. Né? E eu acho que o empresário também tem que ver isso, né? O esforço de cada um. Então, é sempre uma via de mão dupla. Não existe uma via de mão única. Nem no trabalho, nem nos relacionamentos, sejam eles, né, com o seu cônjuge, com o seu namorado ou com seus amigos, é sempre uma via de mão dupla. A questão da autoconfiança, a gente teve a nossa autoconfiança muito abalada nesse período de pandemia, né? Será que eu vou ser capaz? Será que eu vou dar conta? Às vezes, quando eu faço um processo de seleção, o que a gente analisa? Eu preciso de uma vaga para home office, eu preciso de uma vaga presencial. Fulano não tem o perfil para home office. Nesse momento, não teve como ter perfil, não. É a sua única opção. Ou você vai, ou você vai perder o seu emprego, porque não tem jeito. E muitos perderam o emprego sem ter essa opção. Quantas empresas fecharam porque não conseguiram? Então, isso foi muito abalado. A diminuição da produtividade ou a falta de limitações com o tempo. Quando eu falo disso aqui, porque o trabalhar em casa pode sim diminuir a produtividade, mas também muitas das vezes a gente perde o limite. Por quê? Porque eu não estou ali passando, né, o meu ponto e eu vou trabalhando. E quando eu vejo, deu 11 horas da noite, deu meia-noite, porque eu quero adiantar alguma coisa para o outro dia. Quem já é, por exemplo, autônomo, tem que tomar muito cuidado com isso, com os excessos. Você tem que ter limite para tudo, porque senão isso vai atingir, sim, o seu psicológico. O convívio intenso com os familiares e com os problemas cotidianos, como eu também já citei. Então, ou seja, isso se intensificou, né? Quem não tinha problema, com certeza teve algum agora. E imagina quem já tinha problema e não teve outra opção. Então, isso aí foi o novo normal. Tudo isso fez parte do nosso novo normal. E aí as pessoas tiveram que se reinventar. A gente teve que se adaptar de alguma forma. A gente teve que perceber que a gente tem que estar pronto para qualquer mudança, né? Que a nossa vida, ela é muito, além de ser intensa, ela é muito instável.
Eu posso estar muito bem hoje e amanhã acontecer alguma coisa e não estar tão bem assim, seja financeiro, seja de saúde ou o que for. Quantas pessoas que não faziam parte do grupo de risco, que a gente viu aí que ficaram, nossa, em estados assim muito graves por conta do próprio vírus, né, por conta do Covid. Então, ou seja, a gente não sabe o que vai acontecer na nossa vida amanhã. Então, a gente realmente tem que estar preparado para mudanças. A gente tem que estar o tempo todo pensando nisso, que nada vai ser linear. Em alguns momentos a gente tem altos e baixos. E aí, após 6 meses, que é o momento que a gente está vivendo agora, né, já caminhando para o final de setembro, isso exige da gente uma nova adaptação. Eu falo que a gente não teve tempo para se adaptar, para ir para o home office, a gente não teve tempo para se adaptar ao isolamento, mas agora a gente vai precisar realmente aos pouquinhos ir se adaptando ao retorno, ao novo mundo do trabalho, aos novos cuidados que se tem que ter no nosso trabalho, no dia a dia, as novas propostas de trabalho. O que eu quis dizer com isso aqui? Isso, a gente acha que tudo que aconteceu foi ruim, foi algo muito difícil, mas isso abriu, inclusive, novas possibilidades. Pessoas que se descobriram empreendedores nesse momento, que perderam o emprego, descobriram que são capazes, né, de fazerem outras coisas, que foram resilientes nesse momento e passaram por cima das dificuldades. Para as próprias empresas, situações que nunca haviam sido imaginadas, que era o próprio home office, perceberam que o home office pode funcionar muito bem. E isso pode abrir novos campos de trabalho. Isso pode proporcionar à empresa ter um escritório, sei lá no Nordeste. Por quê? Porque ela tem esse contato, ela pode colocar uma pessoa lá, ou ela pode colocar uma pessoa trabalhando lá no Nordeste e ter um escritório só aqui em Juiz de Fora. Quantas empresas não começaram a repensar isso? Então, isso é uma nova proposta de trabalho, não só para o empresário, mas para nós, para as pessoas físicas que estão em busca de oportunidade de trabalho. Então, isso é um momento de qualificação, de pensar assim, opa, o que o mercado vai exigir de mim daqui para frente? Ele vai exigir cada vez mais a tecnologia, então a gente precisa se qualificar em relação a isso. Após 6 meses, continuamos com os nossos medos. Por quê? Porque agora vem o retorno ao trabalho. Então, vem o medo do retorno, vem o medo de que 100% vai voltar a trabalhar. Será que eu vou me infectar? E se eu precisar ficar 15 dias, 20 dias fora do trabalho, será que a empresa vai me mandar embora? E se eu infectar alguém da minha família, que é do grupo de risco, e eu sou obrigada a voltar a trabalhar? O medo continua. Então, a gente não está livre das nossas inseguranças, dos transtornos que podem surgir, da depressão, da ansiedade, de nada disso. As aulas presenciais é um outro problema, né? Eu tenho acompanhado aí essa discussão, se as crianças devem voltar à escola, se não devem voltar. E aí vem aquela segunda discussão. Bom, se os barzinhos abriram, já está todo mundo no barzinho, se os campos de futebol estão discutindo abrir, por que as escolas não podem abrir? E aí aqueles que estão isolados com os filhos ficam naquela, e aí? Eu mando meu filho para a escola ou não mando? Isso traz angústia, isso traz insegurança, incerteza. As próprias mudanças econômicas, nós tivemos aí um índice de desemprego muito alto, e isso afetou grandemente. Nós tivemos custos altíssimos com a saúde, com tudo que aconteceu. As mudanças na imagem corporal, mais uma vez eu venho trazendo para vocês o quanto isso impacta, né? Nossa, eu estava 6 meses trancado em casa, ninguém me via, e agora eu vou vestir o meu uniforme para trabalhar e ele nem me serve mais porque eu engordei muito, né? Então, assim, ou eu emagreci muito, ou nossa, como eu estou me sentindo feia, enfim, uma série de situações que podem ter acontecido nesse momento e que traz sim uma insegurança, uma incerteza para esse retorno, e a gente deve ter uma atenção. E uma gama de possibilidades que vem, né, com tudo isso aí e que pode possibilitar, sim, o adoecimento. E aí é muito importante, né, os gestores, os colegas de trabalho que vão voltar, que vão estar novamente nesse convívio, né, os cuidados, ter atenção. Algumas pessoas vocês vão perceber que vão voltar diferentes, o comportamento vai estar diferente, né? Então, assim, a gente precisa ter uma atenção muito grande, a gente precisa estar próximo dentro, quando eu falo próximo, é dentro dos cuidados que são necessários e exigidos hoje, mas que a gente tem que estar ali, né, acompanhando e percebendo. E se você acha que é algo
está agravando, ou que essa pessoa está precisando de ajuda, você não sabe abordar, ou você acha né, precisa ter uma intervenção, peça ajuda, né? Conversa com a diretoria, pode falar comigo, fala com a Débora, a gente encaminha, a gente está aqui para ajudar todos vocês, né? As situações, elas têm que ser, sim, analisadas nesse momento, porque cada um vai reagir de uma forma. E a gente tem que parar também com essa coisa de achar que todo mundo é igual a mim. Todo mundo faz igual que eu faço. Ah, eu passei pela pandemia, mas não tive nada disso. Que bom que você não passou, mas o outro pode estar passando. A gente não sabe qual é a experiência do outro, qual é a vivência do outro. Então, a gente precisa, sim, ter empatia com as outras pessoas e entender, né, o momento de cada um. Mas uma coisa é importante, a gente tem que procurar ajuda, a gente tem que pedir ajuda, a gente tem que ajudar o outro, porque a gente também não pode usar isso como, vamos dizer assim, né, uma desculpa eterna para qualquer coisa que a gente venha fazer. Então, por isso a gente tem que tratar, por isso a gente tem que realmente procurar, né, auxílio e procurar melhorar dentro dessas condições. E com isso, a gente fecha aqui falando o quanto, né, é importante toda essa ação, todo esse movimento, né? Agora até isso a gente está fazendo de uma forma diferente, né? Até qual sempre teve essas ações muito próximas, né? A gente sempre fez aí atividades de estar todo mundo junto, são os cafés, são as palestras, né? Algumas dinâmicas que são feitas, e até isso nesse momento a gente tem que estar aqui, né? Distante, a gente não conseguiu fazer alguma coisa tão próxima, mas nem por isso a gente tem que deixar de fazer, a gente tem que se adaptar e realmente estar aqui fazendo esse acompanhamento, estar junto com vocês e não esquecer o quanto é importante falar sobre isso, né? O quanto é importante a gente falar sobre a vida, né? Porque não importa que tipo de vida, toda vida importa, toda vida ela tem o seu valor. Não importa se é uma pessoa que já está com 90 ou 100 anos, né? Que a gente tem preocupação, que é um ente querido nosso e que pode estar passando por isso. Não importa, tá? Fique atento sempre aos sinais e aos sentimentos que você percebe no outro, aquilo que ele está demonstrando, aquilo que ele está te pedindo, a ajuda que ele está ali tentando mostrar para você, mas às vezes ele não sabe exteriorizar, ou às vezes ele tem vergonha, ele tem medo de falar e ser julgado. Isso é importante a gente perceber. Cuide dos seus parentes, cuide dos seus vizinhos, dos seus amigos, dos seus filhos, da equipe, dos colegas de trabalho, né? Quantas vezes, né, agora nesse período de pandemia, eu percebi isso aqui mesmo no meu prédio, assim, a gente teve uma mudança de comportamento, assim, a gente fazia alguma coisa, a gente pensava no vizinho, né? Minha vizinha trazia alguma coisa para mim, porque ela sabia que eu estava sozinha, longe da minha família. Eu fazia alguma coisa aqui em casa, mandava mensagem, vou deixar um negócio aí na sua porta. Então, assim, isso é importante, isso faz toda a diferença. O que a gente tem que pensar é que, a hora que passar isso, a gente não deve esquecer desses cuidados. A gente não deve esquecer daquilo que a gente aprendeu nesse momento. Então, assim, é o cuidado sempre com o outro. Fiquem atentos. Quando eu falo de crianças, às vezes os pais, né, têm uma preocupação muito grande com aquelas crianças que são muito levadas, que aprontam todos os dias, que está sempre dando trabalho. E às vezes não tem uma atenção muito grande com aquela criança que é mais quietinha, que é mais calada e que não dá trabalho nenhum. Cuidado com esses indícios, né? Cuidado com aquilo que ela está tentando demonstrar. Ela pode sim estar sofrendo de alguma forma e ela não sabe dizer isso para você. Ela não sabe o que ela está sentindo. Então a gente precisa ter cuidado. Assim como os idosos também, né? Que às vezes moram sozinhos ou ficam mais sozinhos. Cuidado com eles. Ah, fulano é muito caladinho. Cuidado, né? Com essa falta aí do diálogo, do contato. Ao identificar qualquer sinal de mudança comportamental, se disponibilize. Ligue, envie uma mensagem, esteja presente e disponível para ouvir, sem julgar. Ajude como puder, inclusive procure auxílio com um profissional qualificado. Tenha um olhar diferente e com empatia. Sempre podemos fazer mais e ajudar a quem precisa. Se precisar, peça ajuda. E aí tem aí um telefone que é o Centro de Valorização da Vida, que é 188, que a ligação é gratuita. Vocês podem ligar a qualquer momento para falar, para pedir ajuda. E o mais importante desse número, lá as pessoas são ouvidas sem julgamento.
tá? Você tem a ajuda que você precisa sem o julgamento de que você está errado, que você não deve se sentir assim ou ficar dessa forma. Então, ou seja, a gente precisa aprender a falar, a gente precisa aprender a pedir ajuda, a gente precisa aprender a ajudar, né? E isso diariamente e não somente, né, nesse momento agora tão difícil, não somente no Setembro Amarelo, mas assim, é uma marca para a gente o Setembro Amarelo, mas a gente deve fazer isso diariamente.